Por que será que assunto de morte celular atrai tantos cientistas? Bom, a resposta é simples. Porque se nós conseguimos controlar a morte celular, a gente vai estar diante da cura do câncer e diante de certa forma, da juventude eterna. Então, falar de morte celular, na verdade, é comentar sobre esses dois assuntos, regeneração de tecido, melhorar a potencialidade e eliminar doenças aí. Então, melhorar a potencialidade da célula e torná-la, de certa forma, com uma nova capacidade. Mas quando nós falamos de morte celular, é importante a gente entender que existem diferentes tipos de morte celular. Existe aquela morte celular que ela é programada. Já existe um relógio biológico, já existe uma estrutura celular que programa e organiza de maneira cadenciada todas essas etapas. E existe aquela morte celular causada por alguma injúria, a morte acontece de maneira descontrolada, as células não têm nenhum reaproveitamento das suas organelas. Bom, vamos falar inicialmente da morte celular programada. Dentro da morte celular programada, nós temos alguns outros tipos. Nós temos, por exemplo, a autofagia. Na autofagia, nós temos uma degeneração da célula, onde a célula vai reaproveitando as organelas. Então, existe uma degeneração no interior das células e essas organelas vão sendo decompostas e vai sendo reaproveitado. Isso acontece no caso de alguma lesão, por exemplo, que tenha ocorrido na célula de maneira natural ou por alguma forma controlada em função do próprio relógio biológico da célula. Nós temos também aquela mitose que é chamada de mitose catastrófica. Ocorre uma degeneração, a célula perde as suas funções, mas antes disso, todo o material genético, toda a mitose, toda a condensação ocorre de maneira aberrante. Então, o material genético, de certa forma, ele é condensado, ele ocupa um grande volume celular e a célula, de certa forma, perde as suas condições. Existem, por exemplo, aquela morte celular, que no caso da morte celular, que é a morte celular programada, ela vai ser organizada principalmente pela ação da mitocôndria e atuam algumas proteínas e enzimas chamadas caspases, e essas caspases organizam e direcionam essa morte celular programada. Onde que isso acontece, né? A morte celular programada ela vai acontecer na redução da cauda do uterino, quando nós temos, quando a mulher ela tem o filho e o filho é retirado, então existe uma redução de todo o volume uterino, então existe uma programação, isso não acontece de maneira desordenada. A redução do volume do útero para voltar à condição original está relacionado com uma morte celular programada. Lembrando que todo aquele tecido se estendeu para receber o bebê, agora ele precisa voltar à sua homeostase, ao seu equilíbrio original. Por exemplo, quando a mãe está amamentando, então existe uma produção de células, que são células das glândulas mamárias, e após o período de amamentação, há uma regressão novamente e essas células vão passando pelo processo de morte celular programada. Então, quem direciona isso? São sistemas enzimáticos, sistemas hormonais, com sinalizadores celulares que vão orientando aquele tecido para uma nova reorganização. Que é um exemplo também de morte celular programada e hoje muito em moda, a criolipólise. A criolipólise vem sendo estudada, vem sendo implementada, usada por várias clínicas de estética e o princípio da criolipólise é exatamente esse, é promover um estresse às células, especialmente as células gordurosas, onde eu tenho um acúmulo de gordura e estas células passarem por um processo de morte celular programada. Tanto que a criolipólise é um processo gradual, Ninguém sai de uma clínica após uma criolipólise já sem a gordura. Então, existem etapas que vai passando, que vão ocorrendo até termos a remoção daquele tecido adiposo. Como que é esse estresse na criolipólise? Existe uma sucção do tecido gorduroso, por uma bomba a vácuo e ele é resfriado até temperaturas aonde eu induzo a célula à sua morte celular. Então, quem já fez ou se alguém já ouviu falar do processo, ocorre uma sucção e a temperatura vai em torno aí de -5 graus. Essa baixa temperatura estimula a célula à sua morte celular programada. Então, esse resfriamento faz com que tenhamos aí uma indução destas células para a morte celular programada. Feito isso,
Isso dura normalmente uns 40, 50 minutos, volta ao tecido, então fica com uma marca da sucção. Então essa é a primeira injúria que é provocada naquele tecido. Depois disso, passa-se por um processo, depois do 14º, 15º dia, começa a se observar uma redução desse tecido por conta até mesmo de uma drenagem. Por isso que só a criolipólise não é o suficiente. Então temos que pensar como um procedimento estético nela num conjunto. Então é importante um processo de drenagem, um processo de estimulação para esse tecido remover estas células, né? Então essas células que passaram por essa injúria, elas vão passando lentamente por uma programação, por um sistema aí de degeneração, e essas organelas acabam entrando num sistema e vão sendo reaproveitadas para o próprio funcionamento do organismo, né? Então não cai na corrente sanguínea, né? E o tecido não cai na corrente sanguínea e é metabolizado. Se fosse assim, as pessoas não teriam problema com gordura, né? Ele vai ser reaproveitado e essas novas organelas, então, organizadas em novas estruturas, em um novo tecido. Bom, isso quando é programado. Mas e quando essa morte celular não é programada? Aí nós chamamos de necrose, tá? A necrose, ela não é direcionada, ela não é um sistema organizado, vai ocorrer uma injúria do tecido, normalmente por alguma lesão, por algum fator externo, por exemplo, algum veneno, e isso vai ocorrendo uma descompensação total celular, não há reaproveitamento de tecidos, temos aí a ação de macrófagos que vão estar removendo esse tecido, ocorre normalmente em regiões, né, normalmente é local, como no caso de uma picada de inseto, ou então no caso de uma picada de aranha ou algum outro animal peçonhento, e vai ocorrer uma degeneração daquele tecido. Na necrose, nós temos aí uma total disfunção, não há um reaproveitamento, forma-se aquela lesão, normalmente o tecido necrosado, ele tem uma coloração característica, justamente por uma interrupção da atividade celular, e todo o tecido, todo o sangue que vai sendo acumulado, né, se tiver uma irrigação, no caso aí por canais aí de sistemas, se tiver sangue, ele vai ser desobstruído, vai ocorrer um acúmulo até eu ter toda a remoção desse tecido que foi um tecido necrosado, tá? Então, no caso de uma necrose, eu estou aí diante de aumenta de certa forma o volume celular e esse tecido todo degenera de maneira não organizada. Alguns exemplos de substâncias que podem estar levando aí a necrose de tecidos por exemplo, a gente sempre fala de necrose e pensa em picadas, né? Pensa em aranha, pensa em animais peçonhentos que vão necrosar esse tecido. Mas a gente tem que pensar que existem algumas substâncias que vão agir internamente ao organismo, que vão se acumular em órgãos-alvo e lá vão levar à necrose. Um exemplo bem interessante são os exemplos das aflatoxinas. Que é isso, né? Aflatoxinas são toxinas produzidas por fungos. Esses fungos estão presentes em farináceos, estão presentes em amendoim, tem uma legislação no Brasil hoje que limita mais ou menos em torno de 2 micrograma por grama dessa substância, que é um limite relativamente alto. Então é muito importante que não se consuma produtos que estejam, principalmente amendoim e outros grãos, que estejam com mofo, que esteja aparentemente com mofo. Porque mesmo que isso seja cozido, seja lavado, seja limpo, não, mas eu vou cozinhar, né? Eu vou comer um amendoim torrado, tanto faz, né? Independente da apresentação, mesmo torrado, a aflatoxina não é degradada. Então, significa dizer que se, por exemplo, você consumir um alimento que tem altas concentrações de aflatoxina, ele vai passar pelo seu trato digestório e ele vai se acumular em alguns órgãos, no fígado e também no rim. Ele vai levar, no caso da aflatoxina, a um acúmulo sequencial, essa substância vai sendo acumulada nos tecidos e nesses tecidos lá no fígado ela vai levando à necrose. Então nós vamos tendo uma degeneração contínua e dependendo da quantidade, ele vai tendo uma morte celular, esse tecido vai perdendo a sua atividade e é como se a pessoa começasse a ter uma insuficiência hepática em função aí justamente da necrose causada por esse tipo de fungo. Então, vale a pena tomar muito cuidado, justamente quando se fala aí de aflatoxinas. É uma toxina invisível, ela não tem sabor, não tem gosto e, infelizmente, pode estar presente nas nossas refeições.